Fala pessoal, eu sou Felipe Mota, estou na mesa com Felipe Santos. A nona rodada acabou e agora é a hora de analisar tudo o que aconteceu na nona rodada do Campeonato Brasileiro. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora falar de futebol. Felipe, teve muita coisa na rodada, né? Eu vou começar pelos gols, são 31 gols nessa nona rodada do Campeonato Brasileiro. O que você tem para falar desse número de gols? É uma rodada pós-data FIFA, né? Então significa que os times, quando conseguem talvez descansar ou treinar por algum período de tempo maior, mas quem sabe que tem times que cedem muitos jogadores às seleções e podem ficar até um pouco mais enfraquecidos com relação a isso, mas a grande maioria dos times conseguiu fazer gols, ou seja, foram placares maiores. Sim. Seja no jogo do Botafogo, foi o jogo com o maior número de gols, foi 3-2, ou seja, 5 gols na partida. Seja no jogo do Galo, foi 4-0, quer dizer, a gente tem jogos importantes, sim, muito provavelmente, muito relacionado a tempo de trabalho, a tempo de treinamento, descanso. Seja, quando o calendário permite, muito provavelmente futebol, sim, funciona, né? Então, que bom que isso aconteceu, não vai ser sempre, mas aqueles times que puderam aproveitar, alguns não aproveitaram, sim, aqueles que puderam aproveitar, que bom que conseguiram tirar alguma coisa daí, né? Mas, tipo assim, só rapidinho sobre esse comentário, mas você não acha que, tipo assim, antes, no primeiras rodadas tinha essa média, e depois foi diminuindo, porque teve vários jogos seguidos e não teve parada. Você não acha que isso pode ser um relaxamento dos times estarem mal preparados por causa dessa data FIFA, por isso tem muito gol? Não, eu acho que funciona assim, ó. As rodadas iniciais a gente teve essa média de gol mais ou menos, 30 e poucos gols. Ou seja, 3 gols por partida em média. No meio aqui, não sei, a gente estava na nona rodada, lá para a sexta rodada, a gente começou a ter 20 e poucos gols, diminuiu um pouquinho. Diminuiu bastante. Por quê? Nas primeiras rodadas a gente estava intercalando o Campeonato Brasileiro com o Campeonato Regional. Menor importância, conseguia revezar mais os times e tudo mais. Agora, mais recentemente, intercalou o Campeonato Brasileiro com o Copa. Sim. Dá uma diferençazinha, ou com o Copa, ou com as finais do Regional, quer dizer, dá uma diferençazinha com relação aos times tendo mais o desvio de atenção com relação a isso. Tem que dividir forças, isso pode não ser muito producente. Então acho que agora, com o tempo de descanso, fizeram bom. Vamos ver como vai ser o final de semana. Sim. A tendência do final de semana, pelo encavalamento das datas, é de novo voltar para uma média um pouco menor. Mas assim, a gente nessa rodada não teve nenhum 0-0. Não teve. Então os times tentaram fazer gol, de fato, talvez fiquem com placares mais bailarinos, mais elásticos, um time sobressaindo muito com relação ao outro, mas em suma, eu acho que foram jogos melhores, basicamente porque tiveram um tempo de treinamento, tiveram coisas melhores para acontecer. Tá, agora também de falar dos mandantes. São 7 vitórias de mandantes, que é Botafogo, Fluminense, Bragantino, Santos, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Todos fizeram o dever de casa e ganharam dentro dessa casa. Sim, analisando a rodada como um todo, né, por isso que eu estava botando você fazer os três juntos, a gente teve 2 empates, 7 vitórias de mandante e apenas uma derrota de mandante. Aí eu vou fazer um asterisco nessa derrota de mandante. A derrota de mandante foi o 4-0 do Galo, que ganhou a Chapecoense lá na Arena Condá. E aí, aquela coisa que eu falo todo vídeo, que o Targa no próximo vídeo vai falar que não deve falar mais, piso de plástico contra piso de plástico dá jogo para alguém. Então, o Atlético, que joga também no piso de plástico, foi jogar com a Chape no piso de plástico e ganhou de 4-0. Ou seja, o fator campo influencia menos. Influencia menos por causa do todo mundo joga no piso de plástico. Tá bom. Então, foi um 4-0 aí, a única derrota de mandante. Isso. 2 empates em 1-1, com jogos ok. A destacar também o jogo do Vasco, que eu acho que o Renato recuou muito o time. E aí chamou, né, o Curitiba para... O Renato adora, no Fluminense ele adorava recuar o time também. Faz um gol e tá bom. Não dá pra fazer outro, vamos recuar aqui, fechar a casinha. Não fecharam a casinha, e aí, tomaram um gol no final do jogo. E o Inter de São Paulo, mas que o Inter esteja muito pior do que o São Paulo, é um empate fora de casa, no Beira-Rio, tem as questões positivas disso aí. O restante, todos os mandantes ganharam e fizeram valer o seu mando de campo, o que é uma tendência natural do campeonato. Exato. Raro vão ser aqueles que vão conseguir vencer jogando fora de casa, né? O que eu achei curioso do Palmeiras ganhou do Grêmio. E aí o Luiz Castro, na entrevista coletiva, falou que o trabalho dele é ruim. Ele mesmo admitiu que o trabalho é fraco. Eu acho que o Luiz Castro é um bom técnico, né? Assim, o Grêmio pode fazer mais, mas é um caminho. O Grêmio está num processo muito grande de reestruturação. Sim. O Grêmio dispensou não sei quantos jogadores no início do ano. Acho que você falou 20 jogadores. Mas foram mais. Foram 2 ou 3 times que ele dispensou. Então, assim, estão se reestruturando e é um trabalho que vai demorar. Eu também acho. Quando tem menos dinheiro, assim, é diferente de um Palmeiras fazer uma reestruturação, o Flamengo fazer uma reestruturação, porque tem um dinheiro forte, né? Exato. Esses times que têm um pouco menos de caixa vão ter que trabalhar com mais criatividade. E eu acho que o Luiz Castro muito bom técnico. Tá. Agora, tem um pouco eu acho que o ponto negativo da rodada, eu até falei no campeonato, eu tinha falado no programa com o Tardo, mas eu acho que normalmente a galera não imaginaria, que é a derrota do Flamengo pro Bragantino, mesmo sendo fora de casa no Bragança Paulista. Talvez o Bragantino hoje seja o Atlético Paranaense de outrora do Flamengo, né? O Flamengo, quando ia jogar com o Atlético Paranaense alguns anos atrás, sempre perdia jogando na Arena da Baixada, sempre.
E o Bragantino talvez sejam os jogos mais curiosos que o Flamengo ter jogado o Bragantino. Sim. E foram jogos de golaços, né? O Bragantino fez uns golaços que, pô, bonito, tinha que fazer gol. Algum tipo de confusão ali também que não cabe muito. De fato, é uma derrota muito acachapante para alguém que está querendo disputar título, quer competir por alguma coisa. Sim. Mas perder em Bragança não é nenhum tipo de absurdo. Não, também não acho absurdo. Perder da maneira como foi, aí sim. Você está uma semana descansando, perder o banco. O Flamengo é o time que mais cede jogadores à data FIFA. Então assim, quanto que a data FIFA de fato atrapalha o Flamengo? Não é a primeira vez, aconteceram outras vezes. Sim. Mas eu acho que não é justificativo. O Flamengo jogou pior do que pode, porque o time titular que jogou ontem no Flamengo, pô, é bom, pô. Tinha Pulgar, Jorginho, Pedro, Léo Ortiz, Vitão, esses jogadores bons. Muito bom. O Rossi, que é o goleiro titular. Então, não tem motivo para aquilo. Talvez a troca, a substituição seja falha, porque... As laterais, talvez? Não sei, o Emerson, por exemplo, está jogando, está revezando normalmente com o Varela. Sim. O Ayrton, o Alexandre não se machucou, né? Então, vai ser o Ayrton nos próximos jogos. Vai ser o Ayrton. Não tem outro lateral esquerdo no elenco. O Vinha foi pro River Plate, o Alexandre se machucou. Vai ser o Ayrton. Ou ele melhora ou ele melhora. Ou o Danilo improvisado, mas aí não é muito comum do Flamengo fazer isso com o Danilo. E eu acho que é muito queimar o Ayrton, né? Sim. Ele tem potencial para melhorar um pouco. Entendi. Mas é uma derrota sofrida, talvez tenha sido o pior ponto. Sim. Eu acho assim, se a gente fala de time do Rio de Janeiro, a derrota do Flamengo e o empate do Vasco foram os dois pontos muito negativos. Muito. Porque não foram as vitórias? Mas porque o Vasco foi tomar um empate aos 40 e no tantos final, ele tava ganhando fora de casa ainda. Tá ganhando fora de casa, o Vasco estava numa crescente, quer dizer, isso dá talvez uma água fria. E o Flamengo, perder em Bragança é normal? Não. Perder de 3-0 dando vexame? Aí sim. Então, foram os dois pontos negativos da rodada, acho que foi o Flamengo e o Vasco. Mas muito mais pro Flamengo do que pro Vasco. Cara, a gente até estava discutindo de ponto positivo. Tem algumas coisas que aconteceu, né? O Botafogo ganhou e saiu da zona, né? O Cruzeiro tinha ganho, do Arthur Jorge estreou e ganhou de 3-0, com autoridade. E o Neymar foi bem no jogo que ele jogou, contra o Remo. Ele deu uma assistência e participou da segunda jogada, mas ele não deu assistência. Ele foi bem, mas ele tomou o cartão e não joga contra o Flamengo. Bom, por parte, você fala tudo junto, acaba tumultuando um pouco. Né? Então, assim, Botafogo saiu da zona. O Botafogo estava na zona momentaneamente porque tinha jogos a menos. Sim. O Botafogo não é time para estar na zona de rebaixamento. Não acho também. Então assim, o técnico saiu, vai ter um novo técnico em breve, então assim, essas coisas podem melhorar de alguma forma. Mas o Botafogo ganhou de 3-2 de Mirassol em casa. Complexo. Não foi um jogo muito tranquilo. Mas foi golaço, tá? Os gols. Não, sim. Mas não foi um jogo muito tranquilo. Então o Botafogo tem que tomar algum cuidado, mas eu acho que a ausência do técnico vai atrapalhar. Então lá tem um técnico, pode ser que melhore alguma coisa. Não era o Botafogo que estava na zona. Neymar joga contra o Santos. Vamos lembrar que o Santos jogou contra o Remo, que é aquele time que a gente acha que vai cair. Que vai ser saquinho de pancada, mas jogando fora de casa. O Remo tem que fazer alguma graça jogando em Belém, mas fora de casa, pra mim, tinha que fechar a casinha e ver o que acontece. Sim, e aí o Neymar fez o que ele se espera, participou dos gols e tudo mais, mas ele tá muito longe ainda daqueles que defendem ele na seleção. O Neymar tá muito longe. E talvez no jogo que ele pudesse aparecer, eu tenho 40 anos, e acho que o jogo mais interessante que eu vi de futebol nos últimos anos foi o jogo do Flamengo e Santos, na Vila Belmiro, quando o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar falaram assim, vamos jogar bola. E acabaram com o jogo. Eles acabaram com o jogo. O Santos abriu 3-0, o Ronaldinho falou, não vou tomar de 3, e foi jogar. Eu acho que também teve... E se você pegar os times, eram times bem fracos. Sim. Os dois caras vão acabar com o jogo. Só que eu acho que ali teve um pouco de ego do Ronaldinho Gaúcho falar, cara, o Neymar é novo, ele tá acabando com o jogo, eu vou acabar com o Neymar. Não, pode ser assim, mas basicamente esse jogo foi muito importante. O Neymar abre mão disso, toma um cartão amarelo, já tem uma pressão em cima dele. Imagina quanto que seria bom para visibilidade dele. Ele joga contra o Flamengo no Maracanã e se ele arrebenta com o jogo. Mas pô, o Neymar tem muito e se, né? Então assim, ele jogou bem contra o Remo, ok. Ele jogou bem contra o Vasco, ok. Ele jogou bem, acho que foi contra o Juventude Curitiba, ok. Então assim, esses times estão compostos da tabela. Lá embaixo, né? Não, o Curitiba acho que tá ali. Então, mas é o time que subiu agora, o Curitiba subiu agora. Então assim, o Neymar está escolhendo muitos jogos, mas jogos mais fáceis para ele jogar. Né? Sim. Contra o Corinthians ele não apareceu. Não apareceu. Contra o Flamengo está suspenso. E contra o Mirassol ele não jogou porque ele estava contra o Mirassol, isso. Controle de carga para jogar lá em Mirassol. Esquisito. Então assim, esses jogos maiores ele está fugindo, está escolhendo não jogar. Ele vai escolher os jogos que ele vai fazer. Curiosamente tem escolhido Vasco, Remo, Curitiba. Então assim, são times talvez mais... Você acha que foi estratégia do Neymar? Porque estava no planejamento do parece. Neymar jogar. Se foi, eu não sei, mas parece. Esse planejamento que ninguém sabe, mas eu acho que ele tem escolhido esses jogos que ele vai de fato sobressair, né? Entendi. E você tem alguma coisa para falar? Não, e aí com relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro estava madura a vitória dele. O Cruzeiro estava jogando melhor. Tá. Só que o Tite está com uma nerva em cima da cabeça dele muito ruim. Com o Tite. O Arthur Jorge é um bom técnico, mais jovem, mais moderno. Bom técnico, e a tendência é que melhore. O Tite
eu, por mim, não voltaria mais pro campo. Acho que ele pode ajudar o futebol de outras formas, como dirigente. Sim. Porque ele é um cara de muito boa educação, de muito bom nível. Também. Muito inteligente, mas na beira do campo, acho que não dá mais no sentido de... Já deu. Entendi. Para que tá bom. Pode ser. Tem alguma coisa pra falar mais? Você acha que tá bom? Eu acho que você não falou com relação a Z4 e G4. Ah, tá, eu posso falar aqui. Então, o G4 é o Palmeiras com 22 pontos, o Fluminense tem 19 pontos, o Bahia tem 17 e o São Paulo tem... 17. Não, e o São Paulo tem 17. E a gente tava falando que o São Paulo não ia ficar ali no primeiro lugar e ia cair. E tá acontecendo. Mas o São Paulo, eu acho que ele tá melhor do que as expectativas que a gente tinha. Sim. Eu acho o estilo de jogo do Crespo, que era o antigo treinador, pro Roger, que é o novo treinador, muda muito. Então o São Paulo vai passar por alguma fase de adaptação e ver o que vai acontecer. Sim. Mas de fato é um ano ou início de ano muito mais promissor do que era antes do campeonato começar. São Paulo no Campeonato Paulista estava numa situação pior do que está hoje no Brasileiro. Ou seja, ele estaria em quarto lugar, é ótimo. Fluminense em segundo lugar é ótimo. Sim. Quanto mais pontuar é melhor esses times. Quanto mais pontuar é melhor. Eu ainda acho que o Palmeiras, o Flamengo e o Bahia vão ficar mais à frente? Sim, acho. Tá. Mas o Fluminense está vindo logo atrás, São Paulo está vindo ali, quer dizer, tá muito embolado ainda. E a questão de calendário vai influenciar muito. Vai. Porque Copa do Mundo. Curto também, né? Você pensa, o Flamengo parou durante uma semana por causa da data FIFA e voltou pior. Sim. Como é que é o Bahia treinando uma semana que não vai ter Copa Intercontinental? Vai ser melhor ou pior? Vai variar muito. Mas o Rogério tem menos jogos agora, porque saiu das Copas. Então, teoricamente, tem a tendência de melhorar, né? Acho que a zona continua. O Santos estava na zona e aí... Não, o Cruzeiro tinha ganhado e tinha saído da zona. Aí o Botafogo ganhou, o Cruzeiro voltou pra zona por causa do... O Santos, na verdade. O Cruzeiro voltou porque o Santos ganhou. Então é Cruzeiro, Chape, Mirassol e Remo. Aí tem um ponto do Mirassol. A gente já imaginava, desde o ano passado, que o Mirassol esse ano ia disputar pra cair. Se a gente lembrar, recentemente, não vou lembrar agora o ano, o Fortaleza, como foi pra Copa Intercontinental, também se embananou. Sim. Porque talvez seja um passo muito grande para eles. Muito. Então o Mirassol, ele vai estar dividido. A Copa daqui a pouco vai começar. Ele está na fase de grupos e ele vai estar dividido. Sim. Eu espero muito que eles tenham clareza de entender que é prioridade se manter no Brasileirão na Série A. O Mirassol era imbatível dentro de casa. Já perdeu. Vem aqui para jogar contra o Botafogo, faz um bom jogo até, mas perde 3-2. Sim. Perdeu material humano, alguns principais jogadores foram vendidos e trocaram de time. E está tentando se reencaixar. Espero que consiga fazer um bom trabalho, porque não merece estar onde está. Mas assim, Remo subiu agora, é esperado. O Chape é esperado. Chape subiu agora, é esperado. Cruzeiro está no lugar errado. O Cruzeiro foi um período muito ruim de início com o Tite, mas vai melhorar. Então assim, eu acho que tem algumas coisas assim, tem alguns times que podem estar disputando aquilo ali. Eu ainda acho que o Internacional vai brigar para não cair. Eu também acho. Tem algumas coisas ali que vão acontecer. Santos talvez, né? Acho que o Santos depende muito do... O Neymar fica no Santos depois do meio do ano? Não sei. Não sei, porque eu acho até o contrário. Se o Neymar não ficar, pro Santos é melhor. Se o Neymar ficar é pior. Ele movimenta muita coisa ao redor dele, pouca coisa ao redor do Santos. Porque o Santos, você vê que o Santos tem dificuldade pra cacete. O Neymar, ontem, eu vi o jogo inteiro. O Neymar não tem com quem ele trabalhar a jogada, cara. É meio constrangedor, me dá nervoso. Fiquei nervoso. Pra gente assistindo, pra ele também, que toda hora ele quase no meio campo dá muito nervoso, nossa senhora. Mas o Santos contratou o Lucas Veríssimo, que foi bem ontem. A zaga do Santos foi bem ontem. Foi Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Ok. Uma boa zaga que se conhece, né? Já jogaram juntos. E também tem... Mas eu não acho o elenco do Santos tão ruim assim, não. Não, eu tô falando. A questão quando o Neymar joga, as pessoas têm que jogar para o Neymar. Sim. Sem ele, talvez Tassiano é um bom jogador. Moisés é um bom jogador. Tem jogadores bons ali. O Rony taticamente importante. Sim. Já foi importante pro Palmeiras. E no Galo também. É isso. É isso, gente. Então esse foi o nosso pós-rodada. Deixa o like, comente o que achou dos jogos e faça seus palpites para as próximas rodadas. Se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente volta no próximo programa. Valeu, galera! Valeu, gente. Valeu!